Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro e a gente começa o BMD de hoje com imagens ao vivo do gramado da Arena Cajueiro aqui em Feira de Santana. Essas são imagens de drone do nosso cinegrafista Leonel Alves. A gente confere aí o gramado que às 7h15 da noite vai receber o jogo entre Bahia de Feira e Bahia. Belíssimas imagens, é o Tremendão em busca da primeira vitória no Campeonato Baiano. E olha, gente, o dia hoje começou com o céu entre nuvens, mas à noite, na hora da partida, segundo a previsão, devemos ter um tempo firme. E quem está nesse momento na Arena Cajueiro vai trazer informações para a gente sobre esse jogo tão aguardado é ele, Luiz Brandão. Oi, Luiz, muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia a todos. Encontro de tricolores daqui a pouquinho aqui em Feira de Santana. A gente que fala ao vivo aqui da Arena Cajueiro em Feira de Santana. Daqui a pouco o Tremendão recebe o Esquadrão de Aço, um confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano desse ano. Daqui a pouco eu volto trazendo todos os detalhes, todas as informações desse confronto para você, torcedor, que acompanha o nosso jornal. Volto contigo. Já deixa a gente na expectativa para essa partida, né, Luiz? Em instantes eu te chamo novamente aqui no nosso BMD. Hoje tem jogo, mas a segunda rodada do Campeonato Baiano, gente, começou ontem. Jogando em Pituaçu, tivemos um empate entre Jacuipense e Vitória. Apesar das duas equipes criarem boas oportunidades, o 0 não saiu do placar. Na edição de hoje, você vai conferir os lances dessa partida. Campanha Volta às Aulas Solidária chega à 4ª edição com arrecadação de materiais escolares em todo o estado. E você pode fazer parte dessa corrente de solidariedade até o dia 7 de fevereiro. Todas essas mães que estão aqui neste momento, igualmente a Lucicleide, também não terminaram os estudos. Algumas delas deixaram a escola ainda muito cedo. E claro que nenhuma delas quer esse mesmo futuro para os filhos. A campanha Volta às Aulas Solidária tem exatamente esse objetivo: ajudar essas mães a proporcionar um futuro diferente para suas crianças. Nessa edição do BMD, a gente vai falar também sobre como as frutas contribuem para a hidratação nos dias mais quentes. Esse assunto, quem vai trazer para a gente é Milena Brandão. Oi, Milena, muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Olha, pessoal, o calor tá demais, a gente tem que beber água o tempo todo, mas tão importante quanto beber água é ingerir frutas, principalmente porque muitas delas são ricas em água, ricas em vitaminas, em sais minerais também. Nesse período, muita melancia saindo, melão, manga, enfim, uma variedade grande. A gente está aqui no centro de abastecimento para mostrar tudo isso ainda nessa edição, o que ingerir, como armazenar. Já já eu volto com todos os detalhes. Adilson. Ei, Milena, as frutas estão bonitas por aí, viu? Daqui a pouquinho, então, a gente traz esse assunto no nosso Bahia Meio Dia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio Dia. E a gente começa o BMD de hoje falando sobre futebol. É que às 7h15 da noite, Bahia de Feira e Bahia se enfrentam aqui em Feira de Santana. Esse vai ser o segundo jogo do Tremendão no Campeonato Baiano, mas o primeiro do ano na Arena Cajueiro. E é por isso que a gente vai para lá agora conversar com o Luiz Brandão, porque eu imagino que a expectativa é muito grande. Eu já te pergunto, Luiz, quem quiser adquirir o ingresso tem que fazer como, onde? Me conta aí, essa pergunta que deve ser de muita gente. Com certeza disso, de muita gente. Olha, as portas das bilheterias da Arena Cajueiro aqui em Feira de Santana já estão abertas. Alguns torcedores já chegaram cedo, já garantiram passaporte para poder acompanhar todos os lances dessa partida de daqui a pouco aqui em Feira de Santana. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui em nosso Bahia Meio Dia. Eu falo ao vivo aqui da Arena Cajueiro em Feira de Santana. Logo mais vai ser palco aí desse confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Teremos o Bahia de Feira recebendo o Bahia. Nós estamos falando, Adilson, de um confronto importante, né? De dois importantes clubes da capital e também aqui do interior do estado. A gente volta a lembrar, né? É a segunda rodada. Na primeira rodada
rodada, né? Na semana passada nós tivemos aí o Bahia estreando com vitória lá na Arena Fonte Nova, venceu por 4-2 o time do Jequié. Já o Bahia de Feira, que retornou à elite do futebol baiano, no ano passado disputou a segunda divisão, agora volta cheio de gás. No jogo de estreia, acabou empatando numa partida sem gols lá no Adalto Moraes, lá em Juazeiro, contra a Juazeirense, e agora chega pela primeira vez disputando a segunda rodada, né, disputando uma partida decisiva pelo torneio em casa. Então, realmente, promessas e expectativas lá em cima para o Tremendão. A gente fala daqui a pouco com relação o esquema tático, a forma como esses times chegam para esse importante jogo, mas a gente lembra para você, torcedor, que o jogo é às 7h15 da noite, aqui na Arena Cajueiro, aqui em Feira de Santana. Os bilhetes já estão sendo vendidos nas bilheterias do estádio, R$ 50 inteira, R$ 25 a meia. Esses ingressos são vendidos até a hora do apito inicial. Então, para você, torcedor, que vem curtir essa partida aqui em Feira de Santana, ficar de olho nos preços, nos horários, para não ter nenhum tipo de contratempo para esse jogo importante. Vamos falar com relação aos times, Adilson. Alguns já com desfalques, outros vêm com um elenco inteiro, mas daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes com relação ao esquema tático de Bahia e de Bahia de Feira, daqui a pouquinho aqui em nossa cidade. Volto contigo. Combinado, Luiz. Lembrando que os ingressos são vendidos até a hora do jogo, né? Mas quem puder antecipar, melhor, porque na hora da partida você já pula, né? Aquela fila, né? A gente vê aí, ó, o gramado da Arena Cajueiro prontinho para esse jogo de hoje à noite. O estádio que passou por uma reforma, você tá vendo aqui também no canto da tela, né? A gente tem uma cobertura agora também. E o bacana é que vai ser a primeira partida do Bahia de Feira nesse retorno. Primeira partida em casa, né? Depois do retorno aí para a elite do futebol baiano. Então, sim, o torcedor tá com uma expectativa muito grande, jogadores também, e a gente, né, que vai cobrir esse jogo entre Bahia de Feira e Bahia, hoje às 7h15 da noite, na belíssima Arena Cajueiro. Ó, Luiz Brandão ali no cantinho, ó, perto da trave. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar um pouco mais sobre essa partida aqui no nosso BMD. Bom, o assunto agora é saúde no verão. E eu te pergunto, como é que está a sua hidratação nesses dias mais quentes? A gente vai ao vivo agora até o centro de abastecimento para falar das frutas que são fortes aliadas nesse processo. Quem está por lá você já viu, né? Milena Brandão, e eu já te pergunto, tem alguma que é mais indicada, Milena, nesses dias tão quentes que a gente está tendo? Olha, Adilson, já vou responder a sua pergunta, viu? Melão e melancia, principalmente, inclusive já a gente vai conversar com uma nutricionista que vai dar mais dicas do que a gente deve consumir, mas primeiro, bom dia, né, de novo para você e para quem está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. Tô aqui no centro de abastecimento, olha só como tá bonita a exposição das frutas por aqui, muita fruta, gente, melancia, melão, como eu falei, tem caju logo aqui embaixo, aqui do outro lado vou chamar o cinegrafista Carlos Daniel para a gente mostrar a cerola que está saindo, umbu, siriguela, tá vendo muita gente aqui que chega já para procurar essas frutas que saem principalmente nesse período, são frutas muito utilizadas nesse período para fazer suco. A gente está falando do calor, tá calor demais, gente, tá muito quente, a gente bebe água para hidratar, mas tão importante quanto beber água é ingerir frutas também, uma opção super saudável para criança, para adolescente, para adulto também. Vou conversar rapidinho aqui com Cris, que antes de entrar ao vivo ela estava me dizendo que saem principalmente essas frutas aqui, né, Cris? Boa tarde para você, porque o pessoal usa muito para suco, não é isso? Muito, porque devido ao calor, né, muitas frutas para suco, cenoura, umbu, siriguela, manga, melancia, tudo sai, um pouquinho de cada, mas o que mais sai são essas frutas. Melão também, o povo compra bastante. E melão tá com preço legal, viu? É isso que eu ia te perguntar, dos valores, quanto é que tá saindo aqui, por exemplo, a cerola, umbu, siriguela, que estão na imagem nesse momento? Isso, qualquer bacia dessas aqui é R$5. E o melão, eu tenho 3 tipos, eu tenho um graúdo, que é R$10, tem um médio, que é 8, e tem um menorzinho que é 3 por 10. E no caso da melancia, por exemplo, tá saindo a quanto? A melancia a graúda tá saindo a 20 e a menor 10. E tem um pedaço também que sai a R$7. Quem não quer levar toda, leva o pedaço, né? Só não pode ficar sem levar. Só não pode ficar sem levar e sem se hidratar nesse verão. Obrigada pela sua participação, viu, Cris? E olha só, pessoal, sobre esse assunto, sobre como ingerir essas frutas, quais são as mais indicadas, a gente vai conversar com a nutricionista que está aqui ao meu lado, Laís Tavares. Laís, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia mais uma vez. Já quero começar te perguntando o seguinte, a Adilson me perguntou logo no início quais eram as frutas mais indicadas. Eu já me adiantei, com base nas pesquisas, que melancia e melão, melhor dizendo, são indicadas, mas eu queria que você falasse de outras opções também.
Certo, é isso mesmo. Com a chegada do verão, né, o consumo dessas frutas aumenta muito e isso é muito bom para a saúde, né, porque essas frutas são ricas em água, o que ajuda na hidratação e no bom funcionamento do intestino, né? Porque, né, nessa época quente, aí a gente precisa, né, essas frutas ajudam a gente a repor esse líquido. E as frutas aí, como você falou, a melancia e o melão são frutas riquíssimas em água, são frutas mais refrescantes e ainda de baixa caloria. A gente também tem o abacaxi, que é uma boa opção nessa época mais quente, que ajuda na questão da digestão. Temos o caju, como você já citou, né, que está aqui embaixo, o caju, a laranja, a tangerina, a lima, que são frutas riquíssimas em vitamina C, que vai ajudar aí também no sistema imunológico, né? A manga, que é rica em vitamina A, que vai ajudar na pele, para deixar uma pele mais bonita, mais saudável. E lembrar, né, que o suco in natura, ele não substitui a fruta inteira, né? Que a fruta, ela é mais rica em fibra, ajudando na saciedade, no bom funcionamento do intestino e não precisa do açúcar adicionado. Laís, e sobre a conservação dessas frutas? A gente pode cortar essas frutas, guardar na geladeira, ou a gente perde nutrientes nesse processo? Qual é a orientação? É melhor consumir você pegou a fruta, descasca ali e consome logo, ou eu posso guardar uma parte na geladeira, por exemplo? O melhor é que a gente consuma essa fruta logo, né? A gente abriu a fruta, a gente consuma logo. Mas se a gente for guardar ela em geladeira, que a gente conserve ela em uma temperatura adequada, não deixe ela fora da geladeira, a gente coloque em um lugar que refrigere bem, né? Que esteja bem refrigerada. E boas opções também, o que a gente pode estar aí, né, fazendo para estar utilizando essas frutas da época, da estação, estar adicionando essas frutas em saladas de fruta, em saladas de folhas, legumes, e tá fazendo até congelando essas frutas para fazer picolé, que é até uma boa opção aí para a criançada. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal, são essas as orientações da nutricionista, ingerir bastante fruta nesse período. A gente está falando aqui de beber água, que é importante, mas ingerir fruta também é fundamental. Dá para misturar, ela sugeriu ali a salada de frutas. O ideal é sempre consumir essa fruta e não guardar, então, na geladeira. E no caso do suco, é importante, mas ela explicou que perde um pouquinho de nutrientes. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Volta comigo com essas belíssimas imagens aí, viu? Lá em casa tá dando muita manga e muito caju agora, viu, Milena? Você vê, né? Saudável, sem contar que ajuda demais na hidratação nesses dias quentes, né? Milena Brandão, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. E eu quero saber de você. A gente mostrou, falamos sobre tantas frutas aqui. Tem alguma que é sua favorita, que você tá consumindo mais esses dias também? Se tiver alguma foto, aproveita e manda pra cá. O número é o 759-8848-9384. E olha, o advogado baiano Wellington César Lima Silva, ele foi convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Ricardo Lewandowski. O Wellington César é advogado da Petrobras e já foi ministro da Justiça no governo de Dilma Rousseff, além de secretário de Assuntos Jurídicos na Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado, quando assumiu a Advocacia Geral da Petrobras. Na Bahia, Wellington César foi indicado procurador-geral da Justiça no governo de Jacques Wagner e teve uma forte atuação no combate ao crime organizado. Agora a gente vai se preparando para o nosso intervalo, mas antes eu lembro que você pode interagir. Daqui a pouquinho a gente vai retomar o assunto das novas regras da aposentadoria. A gente vai estar com um especialista aqui no estúdio e se você tem alguma pergunta, algum questionamento, já manda para cá. Lembra o nosso número? Tá aqui na tela, ó, 759-8848-9384. E antes de ir pro intervalo, vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens aqui, gente, ó, do alto de Feira de Santana. A gente passeia pelo túnel da Avenida Maria Quitéria. Você vê que o céu tá entre algumas nuvens, mas a previsão indica que agora à tarde o tempo deve abrir um pouquinho aqui na Princesa do Sertão. A chance de chuva é pequena para hoje, mas pode vir em algum canto da cidade. São 12h02. A gente vai pro intervalo, mas volta já.
Estamos de volta agora para retomar aquele assunto das novas regras da aposentadoria para esse ano. Semana passada a gente falou aqui no BMD sobre essas novas regras. Nós inclusive abrimos para perguntas e recebemos vários questionamentos. Como ficaram muitas perguntas, e a gente sabe também que esse é um assunto que rende mesmo, a gente convidou novamente o advogado previdenciário José Henrique Martins, que dessa vez veio aqui para o nosso estúdio para nos ajudar com esses questionamentos. José Henrique, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Bahia Meio Dia. Se prepara que tem muita pergunta para você responder, viu? Eu vou começar aqui trazendo a participação do nosso telespectador, dos nossos telespectadores. Já que apareceu o Raimundo primeiro, vou trazer o questionamento dele aqui, ó. Atualmente, tenho 2 contratos de trabalho e pago o INSS nos 2 contra-cheques. Para efeito de aposentadoria, o tempo de contribuição também conta dobrado? Questionamento do Raimundo, José. Adilson, boa tarde a todos. Olha, o tempo ele não conta dobrado. A remuneração que será somada para calcular o valor do benefício. Temos aqui mais aqui, ó, deixa eu trazer esse questionamento aqui do Tony, ó. Pergunta sobre previdência. Eu tenho 60 anos de idade, com 28 anos e 7 meses de contribuição. Poderia me aposentar pela a regra anterior, antes da reforma? Como é que funciona nesse caso aqui que o Tony questionou? Olha, as pessoas que não completaram os requisitos para se aposentar até a reforma têm que obrigatoriamente obedecer uma regra de transição. E no caso, ele ainda não completou em 2019 o requisito para ter o benefício, vai ter que verificar a regra de transição adequada. Tá aí, Tony, respondendo para você. Então, temos mais perguntas aqui. Deixa eu trazer mais uma participação. A Margarida diz aqui o seguinte. Você vê que são vários questionamentos diferentes, né? Ela diz aqui, gostaria de saber como é que fica a situação de pessoas com 60 anos que não contribuíram. Como se aposentar nesse caso? Adilson, a aposentadoria necessita de 15 anos de contribuição. Então, quem não contribuiu os 15 anos não irá se aposentar. Pode ter direito a um benefício assistencial ao idoso a partir dos 65 anos. Tá respondido então aqui para Margarida. Do lado direito aqui da tela tem mais questionamentos. Deixa eu trazer esse aqui da Virgínia, ó. Ela diz o seguinte, gostaria de saber, sou viúva, já é outro caso aqui, ó. Recebo pensão, moro na zona rural, nunca assinei a carteira e tenho 52 anos. Quando eu fizer 55, eu posso me aposentar como trabalhadora rural? A gente tem uma audiência muito grande, né, de trabalhadores rurais, de pessoas que trabalham, né, moram também nos distritos. Como é que fica, nesse caso, essa dúvida da Virgínia, que pode ser de muita gente também? É possível sim, a aposentadoria e a pensão são 2 benefícios que eles se acumulam. Agora é preciso verificar se a pensão que ela recebe é de natureza rural. Porque se for de natureza urbana, a depender do valor, vai impossibilitar a aposentadoria rural dela. Aí já pode ser outro caso então, né? Um abraço aí para a Virgínia, espero ter respondido o questionamento. Tem mais aqui, ó, deixa eu ver o que diz o Jorge, ó. Gostaria de saber se houve alguma mudança também para os beneficiários do BPC. Como é que fica nesse caso aqui, José? Com certeza, inclusive estamos passando por um pente fino, né? 4 milhões de beneficiários do BPC foram solicitados para que façam a atualização cadastral. Muitos estão tendo benefício suspenso, mas é preciso voltar ao INSS e marcar a sua avaliação social e a sua perícia médica para ver se ainda estão nos requisitos para continuar a receber o benefício. Ok, vamos trazer então mais questionamentos aqui. Eu falei que tinha um monte, né? Deixa eu ver essa mensagem do Luiz, o que é que ele diz aqui, ó. O Luiz questiona o seguinte, José. Tenho 37 anos de contribuição e 55 de idade. Eu trabalho como mecânico de automóveis e vem o questionamento, né? Já posso me aposentar? 2 questões têm que ser observadas. O fato dele ser mecânico de automóvel, que nível de exposição a agente nocivo ele está exposto? Porque caso ele esteja no nível acima do que é permitido pela lei, existe uma aposentadoria especial. Caso contrário, ele não tem direito à aposentadoria porque ele precisava ter os 35 anos de contribuição até 2019. Não sendo possível, é preciso verificar qual regra de transição que ele se encaixa ou esperar, infelizmente, os 65 anos. Grande abraço para você, Luiz. Obrigado pela sua mensagem aqui também. E a nossa tela continua cheia, viu? Eu vou puxar essa aqui que está do meu lado aqui, ó. A mensagem da Michele. Ela diz aqui o seguinte. Minha tia nunca trabalhou. Tem diabetes, hoje tem 55 anos. Ela não tem nenhuma renda. Como é que vai fazer? Ela não tem direito à aposentadoria por conta disso? Adilson, as pessoas confundem o benefício assistencial, que é o BPC, com a aposentadoria. A aposentadoria é para quem contribui para o INSS. Mas a pessoa que possui deficiência ou acima dos 65 anos, sendo pertencente a uma família de baixa renda, pode ter direito ao BPC para a pessoa com deficiência.
Bacana demais, viu, Michele? Espero ter respondido aqui seu questionamento e eu espero também, José Henrique, que você não tenha compromisso, porque ficaram outras perguntas aqui e a gente pode voltar hoje ainda com outras respostas aqui? Com certeza. Então, beleza. Vou lhe agradecer por enquanto, mas prometo que daqui a pouco a gente volta para responder a sua pergunta, você que também está interagindo com a gente aqui no Bahia Meio Dia. E olha, ainda na edição de hoje, nós vamos voltar a falar também sobre a partida entre Bahia de Feira e Bahia na Arena Cajueiro. A gente vai voltar ao vivo para lá para bater um papo com o técnico do Tremendão. Em instantes para você. Agora vamos dar mais um pulinho lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens aqui, gente, do alto da nossa Princesa do Sertão. A gente passou agora há pouco pelo túnel da Avenida Maria Quitéria e estamos chegando aqui, ó, na Avenida Presidente Dutra. Você está conferindo comigo imagens da rodoviária aqui de Feira de Santana. Nesse momento, um trânsito um pouco mais intenso, se a gente comparar com a Maria Quitéria, e o tempo também um pouco mais aberto. É o que indica a previsão, à tarde deve ser assim. São 12 horas e 10 minutos, a gente vai para mais um intervalo, mas volta já. Estamos de volta para te contar que um trecho da BR-324, próximo à cidade de Amélia Rodrigues, ficou parcialmente interditado depois que um caminhão carregado com papelão pegou fogo na noite de ontem. A pista foi liberada por volta das 7h15 da noite do mesmo dia. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e equipes da PRF e do DENIT permaneceram no local para controlar a situação e orientar os motoristas. Por conta do acidente, o tráfego ficou lento e registrou cerca de 2 quilômetros de congestionamento. Apesar desse susto, não houve registro de feridos. E olha só, um pai é suspeito de atirar no próprio filho após o sumiço da chave de uma moto. Esse caso aconteceu aqui em Feira de Santana e nós temos mais detalhes para você na nossa página do G1 Feira e Região. A gente separou aqui algumas informações para você sobre esse caso. É esse daqui, ó. Pai é suspeito de atirar no filho após sumiço de chave de moto. Caso que, como eu falei, aconteceu aqui em Feira de Santana. Foi no distrito de Tiquaruçu, como a gente vê aqui na nossa matéria do G1. Segundo a Polícia Militar, a vítima deu entrada na policlínica do distrito de Maria Quitéria e relatou aos policiais que o disparo foi feito pelo próprio pai com espingarda após o desaparecimento da chave da moto da família. Ainda conforme a PM, esse tiro atingiu a perna direita do jovem, que foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade. O estado de saúde dele não foi divulgado. Rondas foram realizadas na região para tentar localizar o suspeito, que não havia sido encontrado até a noite de terça-feira, até a noite de ontem. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio. Para você conferir essa e outras notícias, basta você dar um pulinho na nossa página do G1 Feira e Região. E olha, uma van que faz a linha para Coração de Maria foi assaltada aqui em Feira de Santana. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse caso é Milena Brandão. E eu te pergunto, Milena, esses passageiros, eles foram roubados? Isso mesmo, Adilson. Foram sim, de volta agora para falar desse assalto que aconteceu ontem à noite, por volta das 9 da noite. Como você disse, essa van fazia a linha para a cidade de Coração de Maria, transportava pessoas que iam para a cidade de Coração de Maria e foi assaltada nesse trajeto. Isso aconteceu, como eu disse, ontem à noite. Um homem abordou essa van, assaltou as pessoas, levou celulares. De acordo com a Polícia Militar, esse caso aconteceu na estrada Lagoa das Pedras, que fica bem próximo ali ao aeroporto, na região do bairro Santo Antônio dos Prazeres. A partir do momento que os passageiros dessa van descreveram para os policiais militares como era esse homem, os militares então começaram a fazer essa busca, fizeram rondas na região e encontraram esse homem. Ele foi localizado com essas mesmas características que foi passada e no momento em que esse homem notou a aproximação da polícia militar, ele disparou vários tiros. Depois que esses tiros foram cessados, esse homem fugiu e a guarnição, a partir do momento em que localizou ele, esse homem fugiu, a guarnição localizou inclusive o que foi roubado, os celulares, munições, R$7 em espécie e um revólver. Esse homem fugiu por um matagal e até o momento ele não foi localizado. Ainda segundo a Polícia Militar, esse ponto onde o assalto aconteceu, melhor dizendo, é bem escuro e tem pouca movimentação nesse horário da noite, por volta das 9 horas da noite. A Polícia Militar orientou também que para quem foi vítima desse assalto, a orientação é que se dirija até o complexo de delegacias do bairro Sobradinho para registrar um boletim de ocorrência e que lá também essas pessoas serão orientadas
sobre a retirada dos celulares que foram roubados. São essas as orientações, ou melhor, são essas as informações, portanto, Adilson, desse roubo que aconteceu, desse assalto que aconteceu ontem à noite na região do bairro Santo Antônio dos Prazeres, na estrada Lagoa das Pedras. Passageiros que seguiam em direção a Coração de Maria foram assaltados, os celulares foram roubados. Eu volto contigo aí no estúdio. E a gente lamenta não só esse roubo, mas o trauma, o susto que essas pessoas não devem ter passado com esse episódio, não é, Milena? Muito obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Em Salvador, a polícia realizou buscas na casa de um fotógrafo que foi preso por vender fotos de clientes para uma plataforma de conteúdo adulto na internet. Quem tem mais detalhes para a gente desse caso é Fael Fernandes. Pessoal do Bahia Meio-Dia, uma ótima tarde para todo mundo. Essa operação Imagem Protegida é um desdobramento de investigação da polícia contra um fotógrafo de 27 anos, Matheus Mendes de Lima Góes. O que é que a Polícia Civil diz? Fala que Matheus trabalhava como fotógrafo e comercializava fotos dessas clientes em uma plataforma de conteúdo adulto na internet. Funcionava da seguinte forma: ele oferecia essa sessão fotográfica por um valor bem abaixo do mercado, entre R$30 e R$50. Durante as fotos, ele induzia essas vítimas a tirar parte da roupa. Essa sessão era finalizada, ele entregava esse material para as clientes, para essas vítimas, de modo geral, modelos e influenciadoras, e sem o consentimento delas, também comercializava essas imagens em uma plataforma de conteúdo adulto na internet. Essas vítimas souberam do caso, procuraram a polícia, registrada na primeira Delegacia de Proteção à Mulher do Rio Grande do Sul. E aí esse trabalho de investigação teve início. No último sábado, Matheus Mendes foi preso no Rio Grande do Sul. Buscas e apreensões também foram feitas. A polícia suspeita de pelo menos 100 vítimas em diferentes pontos do Brasil. E aí um desses pontos aqui em Salvador, porque Matheus morava aqui em Salvador, atualmente estava morando aqui em Salvador, na região de Ondina. Aqui na capital baiana, ele é estudante de mestrado. Então, a partir disso, nessa última terça-feira, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma parceria da polícia aqui da Bahia e do Rio Grande do Sul. Dentro do endereço ligado a esse fotógrafo, ligado a Matheus, equipamentos foram apreendidos. E, é claro, esses equipamentos também vão ajudar no trabalho de investigação, já que todo o material vai ser periciado. Então essas investigações estão em andamento, se fala de pelo menos 100 vítimas em todo o país, mas até aqui há o registro de ao menos 7 mulheres. A gente volta ao estúdio do Bahia Meio-Dia. Fael Fernandes, muito obrigado pelas informações. A tecnologia virou uma aliada importante no reforço da segurança dentro dos presídios da Bahia. O scanner corporal, um equipamento que funciona como um raio-x, tem ajudado a barrar a entrada de drogas, celulares e outros objetos proibidos levados pelas visitas. Antes da chegada do aparelho Bodyscan, a revista nas unidades prisionais era feita em várias etapas. Primeiro, a pessoa passava pelo portal de detector de metais. Depois, seguia para uma sala onde a pessoa sentava nesta banqueta, que também identifica objetos metálicos junto com essa raquete eletrônica, que é passada pelo corpo do visitante. Por fim, os pertences eram colocados em uma esteira para inspeção. Cada vez mais a tecnologia tem ajudado a impedir novas tentativas de burlar a segurança durante as visitas nos presídios baianos. Só na cadeia pública, que fica dentro do complexo penitenciário da Mata Escura em Salvador, onde nossa equipe teve acesso, cerca de 700 visitantes passam por revista todas as semanas. Desde outubro do ano passado, o Bodyscan passou a ser usado na unidade e virou peça-chave no combate à entrada de drogas e objetos proibidos. O equipamento funciona como um raio-x corporal e consegue identificar qualquer irregularidade escondida no corpo, nas roupas ou em objetos levados por quem tenta acessar a unidade. O aparelho é equipado com 2 câmeras de segurança ligadas a uma sala, onde uma agente penitenciária tem acesso e faz o controle. Existe até uma preocupação muito grande, quem pode ser submetido, se gestante pode ou não pode, pode sim, não tem problema nenhum. Os servidores que costumam adentrar e sair a unidade várias vezes no dia também não há problema nenhum, tá? Porque a carga ela é pequena, mas o suficiente para que a gente consiga visualizar se tem algum material ali introduzido ou escondido ali
no visitante. Na semana passada, uma mulher de 36 anos, mãe de um interno da cadeia pública, tentou entrar com drogas e equipamentos eletrônicos de comunicação. Para enganar a fiscalização, ela escondeu o material dentro de uma muleta e também nas sandálias que usava. Relógios e drogas foram apreendidos. Ela foi presa. A Bahia possui 28 unidades prisionais, mas apenas 26 têm condições técnicas de receber esse aparelho. Atualmente, 18 unidades prisionais têm o Boriscan e a previsão da Secretaria de Administração Penitenciária é de que até o fim deste ano todo o sistema prisional seja equipado com este aparelho. Com o uso do scanner corporal, a Polícia Penal apreendeu celulares, relógios inteligentes, carregadores, cabos USB e equipamentos de indução e celulares, como esses, bem pequenos, vendidos na internet e que são fáceis de esconder. Também foram retirados de circulação pouco mais de 5 quilos de drogas. A maior parte era maconha, mas havia também cocaína, crack e haxixe. Entre 2025 e o início de 2026, foram registradas 112 ocorrências de apreensão com a ajuda do equipamento. Nesse período, 92 pessoas acabaram presas ou encaminhadas à delegacia após passarem pelo scanner. As pessoas que são apreendidas com esse material é conduzida para a delegacia e aí vai responder inquérito policial. A autoridade policial vai fazer a investigação. Se for material de uso não permitido na unidade, aí é procedimento administrativo. Agora vamos voltar a falar sobre as novas regras para a aposentadoria. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio do BMD o advogado previdenciário José Henrique Martins. A gente falava sobre a quantidade de perguntas, né, que vem chegando a todo momento. O nosso produtor Robson Nascimento separou algumas, disse que está chegando mais ainda, então bora aproveitar para responder o telespectador. Vamos lá? Deixa eu trazer aqui mais uma aqui. Eu vou trazer essa do Luiz aqui, que diz o seguinte: eu gostaria de saber por que quem recebe o benefício Luas não pode receber o 13º. Sou deficiente e recebo Luas. Olha, seu Luiz, o benefício do Luas é o benefício de natureza assistencial e o 13º é garantido para o benefício previdenciário, ou seja, para aqueles que contribuem para o INSS. Tem mais questionamento aqui, ó. Vou abrir essa mensagem da Andréia. Como é que fica a aposentadoria de quem é professor da rede municipal de Feira? No modelo antigo, faltavam 1 ano e 7 meses para me aposentar. Vai ficar na regra antiga ou na nova? Questionamento de muita gente também, viu, José? Com certeza, como nós falamos, o benefício ele precisa ter todas as regras preenchidas até a data da reforma, lá em 2019. Quem faltava ao menos 1 mês, como é o caso do Dona Andréia, que faltava 1 ano e 7 meses, vai precisar obedecer alguma regra de transição. Enquanto você está falando, estou pescando outras perguntas aqui para ver o que é que eu faço, ó, porque tem muito questionamento ainda. Caroline diz o seguinte: meu pai deu entrada na aposentadoria em junho e ainda não teve nenhuma resposta. Isso é normal? Não era para ser, mas agora, infelizmente, saíram os últimos números. A fila do INSS bateu recorde. 3 milhões de pessoas aguardando a análise do seu benefício. É muita gente. Você vê que às vezes o questionamento, né, envolvendo tio, pai, isso é bacana também a gente esclarecer. Deixa eu ver o que diz a Rosângela aqui, ó. No meu caso, sou viúva com 3 crianças menores. Meu esposo não contribuía com o INSS. Eu não tenho direito? Infelizmente, não. Dona Rosângela, a pensão é um benefício para quem contribui para o INSS. Infelizmente, a negativa aí, viu, Rosângela? Tem mais questionamentos aqui, eu vou pular uma para baixo aqui, ó, para não dizer que eu não fui nas de baixo. O Antônio diz o seguinte, ó: eu tenho 19 anos, 9 meses de contribuição. Tenho 62 anos de idade. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Tô fazendo as contas, ainda com a calculadora na mão, o Antônio, viu, José? A idade do homem, na verdade, são 65 anos, com pelo menos 15 de contribuição. Ele precisa aguardar a idade, já que o tempo mínimo ele já tem. Aguarda mais um pouquinho, viu, Antônio? Tem mais gente questionando aqui, ó. Deixa eu ver o que diz o Davi ou David. Tá dizendo o seguinte: eu tô encostado por incapacidade permanente, doença ocupacional, problemas nos joelhos, já contribuí 25 anos. Será que eu tenho chance de me aposentar? Fica o questionamento também do Davi ou do David. O benefício por incapacidade, ele já é permanente, como o próprio nome diz, mas se ele quiser migrar para uma aposentadoria por idade, ele precisa observar se ele já preencheu os outros requisitos. Tem que aguardar a idade. Tem mais um questionamento, tô vendo o nome do Luas aqui, de repente pode ser parecido com o outro, ó. Deixa eu ver o que diz a Luciana. Em relação ao Luas, a gente volta ao assunto, ó. Quem vai completar 65 anos agora em fevereiro, pode dar entrada no CRAS? A entrada no CRAS é para solicitar o cadastro único, que é um documento essencial para o benefício do Luas. Mas para solicitar o benefício é preciso completar os requisitos, ou seja, tem que aguardar completar os 65 anos para depois solicitar o benefício.
José, pra gente encerrar, da outra vez eu quase cheguei na pergunta da Maria, correu pro canto de lá, mas eu vou fechar com a pergunta dela, ó. A Maria diz o seguinte: eu tenho 61 anos e recebo pensão por morte do meu marido. Eu tenho direito à minha aposentadoria por idade? Dona Maria, precisa completar os requisitos. Pensão e aposentadoria podem sim se acumular, mas tem que ter os 15 anos de contribuição e os 62 anos para a mulher. E aí ela vai poder solicitar o benefício e acumular com a pensão. Bacana demais receber o senhor aqui, viu? A gente trazer esses questionamentos e trazer as respostas para o nosso telespectador. Agradeço demais ao José Henrique Martins por todas as dúvidas tiradas aqui com o nosso telespectador. Muito obrigado mesmo, tá bom? Adilson, eu que agradeço toda a equipe e a todas as pessoas que interagiram conosco. É isso, eu espero que a gente possa ter ajudado a você a esclarecer suas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Gente, vamos mudar de assunto agora. Nesses meses de verão e de férias escolares, o cuidado em praias, rios e lagoas precisa ser reforçado. Olha só esse dado. No Brasil, uma pessoa morre afogada a cada 1h30, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. De acordo com uma apuração que nós fizemos, pelo menos 12 pessoas já morreram afogadas este ano aqui na Bahia. Praias, rios e lagoas. Com esse calorão que tem feito, esses são os principais destinos para quem quer se refrescar nas férias e no verão. O lazer também exige atenção para evitar afogamentos. Segundo a apuração da TV Bahia, pelo menos 12 pessoas morreram afogadas nestes primeiros dias de janeiro aqui no estado. No oeste, em Xique-Xique, 3 rapazes se afogaram no Rio São Francisco depois que o barco em que estavam afundou. Na terça-feira, foi localizado o corpo de Matheus Vitor de Souza Marinho, de 17 anos, na praia da Pituba. Ele desapareceu no domingo depois de entrar no mar na praia do Jardim de Alar com amigos. Foi a primeira morte por afogamento registrada em Salvador este ano. Na capital, considerando as ilhas, são mais de 100 quilômetros de orla. Com a sequência de dias de muito sol, as praias ficam lotadas e o cuidado precisa ser ainda maior. Dados da Salvamar mostram que, só agora em janeiro, foram realizados 70 resgates, mais que o dobro de todo o mês de janeiro do ano passado. A distribuição é feita nos pontos que a gente tem mais ocorrência. Então existe sim um estudo de ocorrência e nesses pontos são colocados salva-vidas. Mas com o que é disposto hoje, a Salvamar faz o que é possível dentro do trecho de atuação. Acredito que o Corpo de Bombeiro também. Para a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a falta de prevenção e a imprudência também influenciam. Falta prevenção. Em primeiro lugar, a gente começa a trabalhar com a prevenção, a gente só atua se a prevenção der errado. Tem que começar esse trabalho nas escolas. Tem que ter primeiro socorro nas escolas. Desde o começo do verão, em dezembro, o Corpo de Bombeiros já registrou mais de 6.200 ocorrências com banhistas aqui na Bahia. E esse número pode ser ainda maior, já que em muitos casos o socorro é feito por quem está por perto e a situação nem chega a entrar nos números oficiais. Não existe uma notificação que seja compulsória. Aconteceu o afogamento, tem que reportar o Corpo de Bombeiros. Então não existe essa obrigatoriedade. Então uma pessoa ocorrendo o fato e tendo, entre aspas, a solução, que é o resgate, a recuperação do corpo ali, para que a família possa ter um enterro digno, o Corpo de Bombeiros não é informado. Cidades no monitor para a gente conferir. Hoje, de um modo geral, a chance de chuva é pequena, mas existe em muitas cidades. Vamos conferir aqui, separei aqui, gente, começando a falar sobre Araçás. A gente tem aqui 30% de chance de chuva, pelo que eu iria esses 30% agora à tarde. A mínima é de 22, a máxima de 32 graus. Em Mutuípe, chance maior de chuva, principalmente até o final da tarde. Máxima de 31, mínima de 21 graus. Em Varzedo, esses 40% de chance de chuva que você está vendo aqui, pode ser o dia inteiro, pode chover a qualquer momento por lá. A máxima é de 30 graus, a mínima de 20. Aqui em Feira de Santana, apenas 30% de chance de chuva. A gente vê que tem até algumas nuvens ali no canto da imagem, um pouco mais carregadas, mas essa chuva, se vier, não vai ser na cidade toda. Apenas em alguns pontos, e como o volume esperado é bem pequeno, não deve ser chuva demorada, chuva apenas rápida, e eu digo, em alguns cantos da cidade apenas. Para hoje, a máxima é de 32 graus.
O recado agora vai para os microempreendedores individuais. É que o valor da contribuição mensal foi reajustado para R$ 81,05. Quem está por dentro desse assunto e vai conversar ao vivo para a gente, trazendo mais informações, porque tem uma outra novidade, né? A Receita Federal já definiu, inclusive, o prazo final para a entrega da declaração anual obrigatória. Então, eu vou chamar aqui Luiz Brandão para trazer os detalhes. Com você, Luiz. Pois é, Adilson, um reajuste de 5%. Quem é MEI precisa já se atentar a esses prazos até o dia 31 de maio, tá bom? Reajuste de 5%. Anteriormente, esses microempreendedores individuais pagavam uma contribuição de R$ 75,90. Agora, com esse novo reajuste, ficou aí em R$ 81,05. Para a gente tirar todas as dúvidas sobre essa contribuição mensal, estou aqui com Júlia Lago, ela que é contadora, para explicar para a gente que essa é uma contribuição importante. Qual a principal importância dessa contribuição agora, já com essa atualização de preços, de valores, um reajuste de 5%? Né? Por que é importante pagar, ficar sempre em dia? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Por que é importante? Porque para você ter a condição do MEI, você precisa fazer essa contribuição do DAS mensal, e essa contribuição te garante benefícios previdenciários, te garante manter a regularidade do meio CNPJ fica ativo, você tendo a necessidade de efetuar vendas, emissão de notas, enfim. Então, você precisa estar regular, fazendo o pagamento das contribuições certinho. Sempre muito importante, Adilson, porque esse prazo já está acontecendo até o dia 31 de maio. Quem não cumprir esse prazo, né, ele pode sofrer algum tipo de penalidade? Como é que funciona a partir disso? Pode sim. O MEI, quando ele não fica regular, tanto fazendo o pagamento das guias, como a ausência da declaração, que o que você mencionou aí, que o prazo até dia 31 de maio é a declaração anual, que o MEI é obrigatório, ele pode ser desenquadrado do MEI. Não é um fato isolado, não significa que não fazendo a declaração ele vai ser desenquadrado. Mas, com toda certeza, ele não efetuando a declaração, vai existir uma multa pela ausência da declaração. E tem a possibilidade de fazer fora do prazo? Sim. Mas fazendo fora do prazo, existe essa questão dessa figura dessa multa para ser paga. Essas contribuições, a gente lembra disso, que já estão acontecendo pela Receita Federal. Temos até o dia 31 de maio para ficar aí tudo kit com a Receita. É um prazo relativamente grande, mas que corre muito rápido, né? Qual a orientação para quem está em casa para poder ficar sempre em dia com a Receita? Para ficar sempre em dia e principalmente para essa declaração, como você mencionou, Luiz, é um prazo relativamente grande, mas o tempo está passando rápido. É importante e é interessante que o contribuinte faça as suas verificações, faça as suas análises do que foi vendido ou de prestação de serviço que se teve no decorrer do ano de 2025, porque essa declaração que vai existir agora é referente ao ano passado. Até o ano passado, mas até o dia 31 de maio, tem um tempo aí para todo mundo ficar sempre em dia. A gente agradece as informações. Eu volto contigo, viu, Adilson? Luiz Brandão, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso BMD. Daqui a pouquinho eu vou te chamar para outro assunto, para a gente falar de futebol no Bahia meio-dia. Gente, vamos agora de Tô na TV Subaé. Hora da gente falar sobre os problemas comunitários aqui no BMD. E a participação de hoje vem do centro aqui de Feira de Santana. Os moradores da rua Honorato Bonfim estão reclamando dessa árvore aí, ó. Como dá para ver, os galhos estão se misturando com os fios. Os moradores temem que algum acidente possa acontecer e eles pedem a poda dessa árvore. Em nota, a Coelba informou que uma equipe foi enviada ao local para poder avaliar essa situação que a gente mostrou para você. E eu lembro que se na sua rua também tem alguma árvore que está desse jeito ou tem qualquer outro problema comunitário por aí, você também pode participar com a gente e é bem fácil. Você faz um vídeo, faz uma foto e manda para o nosso WhatsApp. Você já tem salvo aí? Ainda não? Então salva. É o 759-8848-9384. No próximo bloco, o assunto é futebol. Nós vamos falar sobre a rodada do Campeonato Baiano. Ontem teve jogo entre Jacuipense e Vitória, que ficaram no 0-0. E hoje é a vez do Bahia de Feira que encara o Bahia na Arena Cajueiro. Em instantes, nós vamos conversar ao vivo com o técnico do Tremendão. É daqui a pouquinho para você. Agora vamos lá fora mais uma vez. Só que dessa vez você vai acompanhar aqui comigo imagens da Avenida Presidente Dutra. A gente vê que o trânsito está fluindo normalmente nos dois sentidos. Um pouquinho maior ali, ó, para quem segue sentido centro da cidade. Agora são 12h35. O intervalo é rapidinho. Não sai daí não.
Bahia Meio-Dia de volta para te contar que a polícia realizou uma operação contra suspeitos de roubos de canetas emagrecedoras em Salvador. Uma influenciadora digital foi presa por envolvimento no esquema. Lisboa Júnior tem mais informações para a gente. Aqui na mesa já tem alguns materiais que foram apreendidos durante essa operação que aconteceu em Salvador e em Lauro de Freitas. Doutora Mariana Wise, delegada da Delegacia da Barra, vai falar para a gente também sobre essa operação. Doutora, boa tarde para a senhora. Uma das presas, foram 5 presos total, uma das presas é a Claudiana Rocha, esteticista, tem uma clínica na região do Nordeste de Amaralina, do complexo ali na região. E qual era o papel dela? Porque a influenciadora digital nas redes sociais fazia várias propagandas, inclusive sobre emagrecimento. Qual era o papel dessa pessoa, Claudiana Rocha? Boa tarde. Boa tarde, Lisboa. Como você bem falou, é a segunda fase de uma operação. Na primeira fase da operação, que nós deflagramos em junho, nós identificamos alguns adolescentes que praticavam roubos em farmácias. Quando esses adolescentes foram ouvidos, eles sinalizaram acerca de uma pessoa que costumava encomendar o roubo de canetas emagrecedoras diretamente para eles. Após utilizar técnicas de inteligência, identificamos a Claudiana. Tá? Então, não foi apenas com depoimento, mas teve uma investigação mais aprofundada e ela foi identificada. Eu não posso lhe dizer exatamente se ela é uma esteticista, mas ela tem uma clínica, uma espécie de clínica, onde ela faz procedimentos estéticos e justamente nesse local ela fazia tratamentos de emagrecimento e utilizava essas canetas emagrecedoras fracionadas, né? Então, a participação dela é justamente essa. Ela aliciava, ela corrompia menores, adolescentes, para que esses adolescentes fossem até as farmácias e roubassem essas canetas emagrecedoras. Doutora, eu vou pedir licença aqui à senhora para conversar também com o doutor Moisés Damasceno, que é o delegado do Departamento da Polícia Metropolitana. Doutor, boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse material que está aqui em cima da mesa. O que é que foi apreendido hoje? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós apreendemos celulares, que é importante para a investigação, anotações, também Eppendorf, que são um incipiente que eles utilizam para colocar drogas, ou seja, denota... Os pinos, né? Os pinos, né? Denota aqui o tráfico de drogas também, não encontramos droga durante a busca e apreensão, mas certamente esse material é utilizado na confecção, na preparação dessa droga para ser vendida em varejo. Além de documentos que foram apreendidos, e esse material vai ser muito importante para a investigação da doutora Mariana, já que com essa análise, com certeza, vai ser possível desdobrar em outras ações policiais para identificar outros envolvidos, identificar, por exemplo, movimentação bancária e tudo que for necessário para que esse inquérito seja bem concluído. Doutor, há indícios de que os consumidores estavam sabendo que esses produtos eram ilícitos. Vocês já ouviram também esses consumidores, as pessoas que, por um acaso, né, tiveram a aplicação da caneta para emagrecimento? Não, a gente não tem essa informação. Mas o certo é que as pessoas sabem que aquela venda é uma venda ilegal, uma venda que não é realizada através dos meios adequados, aquele material não está sendo comprado na farmácia, mas existe uma vantagem também, que é o milagre. É o milagre justamente, que é o nome da operação, Miracle, que significa milagre em dinamarquês. Então, a operação diz justamente isso. As pessoas, em busca desse milagre, elas compram independente da origem, para elas não interessa. E esse é o problema da receptação, porque, de certa forma, ele que movimenta os crimes de roubo, de furto, que acontece não só em relação à farmácia, mas em relação a outros casos também. Agora o assunto é futebol. Começou ontem a segunda rodada do Campeonato Baiano. Em Pituaçu, Jacuipense e Vitória buscavam os primeiros 3 pontos na competição. Apesar das duas equipes criarem boas oportunidades, o 0 não saiu do placar. Confere na reportagem. Faixas, bandeira e muita festa em Pituaçu. A torcida fez a sua parte. Já o Vitória, o rubro-negro não correspondeu em campo e empatou sem gols com o Jacuipense pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Muita garotada, 17 anos, a gente entende que a gente está num momento de evolução, buscando essa performance o mais rápido possível. A vitória não veio como todos nós desejávamos, mas é trabalhar para que a gente possa ter um bom jogo agora jogando fora e buscar essa vitória lá contra a equipe do Porto. Sabemos que vai ser um jogo difícil, respeitando o adversário,
mas vamos buscar mais do que nunca ter essa vitória que é importante para a nossa equipe. O Vitória queria vencer a primeira no estadual. O jogo começou sem muitas chances para as duas equipes. Do lado rubro-negro, a melhor oportunidade veio com Pablo, que arriscou de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Intervalo de jogo, empate sem gols. E o torcedor impaciente com o desempenho do Vitória. Primeiro tempo muito ruim tecnicamente, dois times jogando sem intensidade nenhuma. O jogo tá difícil de se assistir, viu? Tá complicado. Tomou um nó tático no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente vai ganhar isso aí, porque o Vitória é grande, gigante, fenômeno fantástico. O desejo do torcedor não foi atendido. Quem começou pressionando no segundo tempo foi o Jacuipense. Flavinho recebeu, chutou firme. Yuri Sena desviou e a bola ainda explodiu na trave. O Vitória tentou responder com Kiki Savério, mas sem sucesso na finalização. Apesar das tentativas dos dois lados, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. Fim de jogo 0-0 em Pituaçu. Segundo empate consecutivo do Vitória no Campeonato Baiano. E hoje quem também está em busca da primeira vitória é o Bahia de Feira. O Tremendão recebe o Bahia na Arena Cajueiro e sabe que o adversário vem empolgado pela boa estreia que fez, vencendo o Jequié por 4-2. Então, para falar um pouco mais sobre essa partida, eu vou chamar aqui, gente, Luiz Brandão, que segue na Arena Cajueiro. E eu tô vendo aqui, ó, que ele tá ao lado do técnico João Carlos Ângelo e também do atacante Ronan. Então, eu já vou começar, Luiz, te fazendo uma pergunta. Você já pode passar aí para o João Carlos. O seguinte: como é que tem sido a conversa com o time, visto que o Bahia de Feira vai encarar um Bahia sem os principais jogadores, né, com o elenco ali alternativo, mas vem com um time também cheio de vontade. Afinal, quem vai jogar quer mostrar serviço, né? Repassa essa pergunta para mim, Luiz, por favor, com você. Repasso agora, Adilson. Boa tarde para você novamente, a todos que chegam agora e acompanham o nosso jornal. Estou bem acompanhado, né? Mas já repassando a pergunta para o técnico João Carlos Ângelo, Adilson no estúdio, técnico, pergunta justamente sobre o desafio de hoje, né? Segunda partida, segunda rodada. Nós vamos encarar agora, né? Vocês, no caso, vão encarar o Bahia, que já chega com um time alternativo. Eu quero saber, de bastidor, como é a preparação diante de um confronto como esse, né? O que é passado para os jogadores diante de um desafio daqui a pouco contra o Bahia? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos. Obviamente a gente sabe, né, que é um time alternativo, mas nós sabemos da qualidade que tem o Bahia, já provou no último jogo, né? Então nós não podemos entrar com essa expectativa de alguma facilidade, pelo contrário, sabemos da força de um grande clube, mas também sabemos da força que temos dentro do nosso campo. Temos trabalhado forte, esperamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando para que a gente possa sair daqui com a vitória. Tremendão que estreou com aquele empate sem gols, né? O que é que vai mudar, o que é que o time vai trazer de diferente para esse jogo de hoje aqui em Feira? A gente procurou estudar também, né, alguns pontos fortes da equipe do Bahia para que a gente pudesse neutralizar, né? E a partir daí também colocar em prática aquilo que a gente tem trabalhado. A gente sabe, como eu falei, nós tivemos o primeiro jogo, um jogo difícil, num campo diferente, numa grama natural que a gente não é o nosso habitual de treinamento, de trabalho. A gente espera aqui no nosso campo aproveitar essa oportunidade que temos contra um grande clube, fazer um grande jogo, trazer o apoio do nosso torcedor também para que possa nos apoiar, para que nós façamos um grande jogo e consigamos a vitória. Vamos falar agora sobre expectativa, né? Jogando em casa, a torcida a favor, tudo isso vale, né? Torcida a favor, a gente espera que o pessoal de Feira tudo venha nos apoiar, né? Mas quando nós estamos aqui dentro de campo, temos que focar no nosso trabalho. E obviamente se o nosso torcedor estiver do nosso lado apoiando, será muito bem-vindo, muito agradável para todos nós e que possamos fazer um grande jogo e conseguirmos sair com a vitória. Essa é a expectativa, viu, Adilson? João Carlos Ângelo comandando 11 homens, um deles é esse aqui, ó, Ronan. Ele que inclusive é aniversariante do dia, tenho certeza que quem está em casa, quem é torcedor, vai ter um presente em casa logo mais, não é isso? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, estou feliz por ser meu aniversário, né? Um grande jogo contra uma grande equipe. Se Deus quiser, vou presentear o nosso torcedor com esse presente, vou fazer de tudo para que a gente faça um grande jogo e consiga a vitória. Para a rede balançar, né, Adilson? A gente segue conversando aqui, sei que você tem uma pergunta para a gente, é isso? 2 em 1. Primeiro, parabenizar, né, o Ronan pelo aniversário dele. Com certeza a motivação para ele não vai faltar. E a segunda é o seguinte, Luiz. São 10 times no Campeonato Baiano, obviamente. O Bahia de Feira vai enfrentar 9. Mas tem Bahia e Vitória. É aquele jogo que os jogadores costumam falar que todo mundo quer jogar. Muda muito de enfrentar um outro clube do interior e jogar contra Bahia e Vitória?
Beleza. A Adilson pergunta, inclusive, no estúdio, Ronan, com relação aos confrontos dos próximos jogos aqui que vocês vão enfrentar. Tem Bahia e Vitória, que é sempre o carro-chefe do campeonato, né? Mas de que forma vocês podem se diferenciar com os times do interior? Tem algum tipo de mudança? Como é que vocês se organizam para isso? Então, a gente treina bastante para todos os jogos, independente se é contra um time de Série A ou um time, entre aspas, menor. A gente se prepara para todos da mesma forma. A gente sabe que o campeonato baiano ele é muito disputado. A gente não pode dar margem para erro, para derrota em nenhum momento. Pode ser com Bahia ou com Vitória, ou pode ser com a Juazeirense ou com o Atlético de Alagoinhas. A gente tem que entrar da mesma forma, guerrear a todo momento, como o professor João pede. Então a gente está trabalhando firme para todos os jogos a gente sempre encarar como uma final. Com o final e com a mesma garra, né, Adilson? A gente agradece a participação dos dois craques aqui ao vivo no Bahia Meio Dia. Volto com você reforçando Bahia de Feira e Bahia, 7h15 da noite, aqui na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Volto com você. Sucesso para o Bahia de Feira e que o Ronan possa comemorar esse aniversário com gol aqui no gramado da Arena Cajueiro, que ele conhece muito bem, viu? Luiz Brandão, convite feito, 7h15 da noite tem Bahia de Feira e Bahia. E tem mais time da região que entra em campo hoje, gente. Eu separei no monitor os jogos dessa segunda rodada para te mostrar, você ficar por dentro de quem é que vai se enfrentar nessa rodada do Campeonato Baiano. Bora conferir aqui? A gente tem aqui, ó, esse jogo de ontem, né, entre Jacuipense e Vitória, ficaram no 0-0. Antes de Bahia de Feira e Bahia tem em Pituaçu, Galícia e Juazeirense se enfrentando. Aí depois tem essa partida que eu citei para você, jogo entre Bahia de Feira e Bahia na Arena Cajueiro. Logo depois é a vez do Atlético de Alagoinhas, o Carcará que também busca, né, os primeiros 3 pontos na competição, encara o Barcelona de Ilhéus às 9h30 da noite e amanhã a gente fecha a rodada com o Jequié e Porto se enfrentando no Valdomiro Borges às 7h30 da noite. Amanhã a gente vai trazer também todos esses resultados para você. Mas agora que tal conferir a sua participação? A gente trouxe agora há pouco as mensagens, as perguntas, né, que foram respondidas no nosso Bahia Meio Dia, mas eu perguntei também sobre as frutas. Tenho certeza que muita gente respondeu e eu quero abrir aqui a nossa caixinha para conferir isso com você. Ó, já que eu falei sobre as frutas, deixa eu ver essa mensagem do Elcimar, ó. Nessa época do ano, muito importante consumir frutas tropicais, pois elas são muito ricas em vitaminas essenciais para a nossa saúde. Fez a foto aqui de um pé de jaca bonito aqui, viu, Elcimar? Abraço para você. Tem mais gente falando sobre frutas, sobre vitaminas. Deixa eu ver, é a Valmirete. Nesse calor, temos que tomar bastante água mesmo, pois a sede não mata e consumir frutas que tenham muitas vitaminas. Um abraço para ela. O Silenaldo fala sobre chuva. Ele diz o seguinte, ó, aqui em Serrinha choveu um pouco na madrugada, porém foi muito fraca, tá nublado, na torcida por mais chuva. Um abraço aí pro Silenaldo. Deixa eu ver quem mais participa com a gente. O Ed comenta também sobre as frutas que eu falei, ó. Ele diz que no sítio da sogra dele, que fica no Juazeiro, distrito de Santo Estevão, não falta manga, carlota, caju, mamão e acerola, graças a Deus. Um abraço aqui pro Ed. Tem outras mensagens, mas daqui a pouquinho eu trago para você no nosso Bahia Meio Dia. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha Volta às Aulas Solidária, que arrecada materiais escolares para crianças que estudam em escolas e creches comunitárias. Trouxe assim um incentivo, um fortalecimento para as famílias na comunidade sede do distrito de Ipuaçu e também em todas as localidades que essa campanha tem chegado, tem modificado assim os olhares. Volta às Aulas Solidárias! Daqui a pouquinho a gente reforça as informações sobre essa campanha aqui no nosso Bahia Meio Dia. Agora você confere imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria em Feira com o trânsito bem tranquilo. Você está vendo inclusive nos 2 sentidos, né? Por enquanto, a gente segue com o tempo aberto na Princesa do Sertão. São 12h50, o intervalo é rapidinho. Não sai daí não. O seu Bahia Meio Dia tá de volta e o assunto agora é solidariedade. Gente, segue até o dia 7 de fevereiro a campanha Volta às Aulas Solidária, promovida pela Rede Bahia em todo o estado. O objetivo é arrecadar materiais escolares para crianças que estudam em escolas e creches comunitárias. Aqui em Feira, muitas famílias aguardam ansiosas pela ajuda que chega em boa hora. 4 filhos pequenos, ainda em fase escolar. Lucicleide vive aqui no distrito de João Durval Carneiro, zona rural de Feira de Santana. Toda a família vive do salário mínimo que o marido recebe, quantia que raramente dá para suprir as necessidades da casa.
A gente compra o básico que dá para comprar, né? E que não dá, a gente vai juntando, vai apertando. E aí, quando vai ver, está comprado. A dona de casa sonhou estudar, fazer um curso profissionalizante, mas se tornou mãe muito cedo e os sonhos ficaram para trás. Hoje, ela tenta desenhar um destino diferente para os filhos. Minha preocupação é a educação dos meus filhos. Em primeiro lugar, pedir força a Deus, saúde, e o resto, Deus vai dando força. Tem que manter ele na escola, né? Deixar de estudar, não? Não. Mesmo que esteja as coisas difíceis, mas a gente que é mãe só quer ver o bem-estar dos nossos filhos, né? No ano passado, a dona de casa contou com a ajuda da campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. Os filhos dela receberam lápis, cadernos, borrachas, folhas de papel ofício e outros tipos de material escolar. Todas essas mães que estão aqui neste momento, igualmente a Lucicleide, também não terminaram os estudos. Algumas delas deixaram a escola ainda muito cedo. E claro que nenhuma delas quer esse mesmo futuro para os filhos. A campanha Volta às Aulas Solidária tem exatamente esse objetivo: ajudar essas mães a proporcionar um futuro diferente para suas crianças. Também moradora do distrito, Antonieta é mãe de 16 filhos, 3 ainda pequenos. É com o dinheiro do Bolsa Família que ela sustenta a casa. Não fosse a ajuda da associação comunitária, tudo seria ainda mais difícil. Há 4 anos, a campanha da Rede Bahia tem sido uma ajuda e tanto na educação das crianças. E esse ano estou esperando de novo. E ajudou bastante? Ajudou bastante. Uma ajudinha aí da CUFA, com a associação, aí ajudando não só eu, como outras pessoas também, né? Que ajudou também a minha família também. Você quer que seus filhos estudem? Estude, é. O que eu não tive, eu quero para eles. O movimento está na sua 4ª edição e ao longo desse tempo, com a parceria da CUFA, Central Única das Favelas, vem arrecadando materiais escolares, que são doados para crianças entre 0 e 6 anos de idade, matriculados em creches e escolas comunitárias. São famílias que verdadeiramente precisam de apoio. Esse apoio é você que está fazendo a sua doação, é que faz a diferença na vida dessas crianças. Então, o futuro de uma criança depende também de você. O material arrecadado é direcionado para a Associação Comunitária do Distrito, responsável pela distribuição. Criada há 30 anos, a associação tem hoje cadastradas 250 famílias em situação de vulnerabilidade social. A diretora faz questão de destacar o quanto a ajuda da campanha tem sido importante para melhorar a qualidade de vida de muitas delas. Trouxe assim um incentivo, um fortalecimento para as famílias na comunidade sede do distrito de Ipuaçu e também em todas as localidades que essa campanha tem chegado, tem modificado assim os olhares. Bom demais, gente. E o professor de dança, Luciano Melo, que sempre faz questão de participar das campanhas promovidas aqui pela TV Subaé, também abraçou a Volta às Aulas Solidária. Na noite de ontem, ele promoveu um aulão especial que reuniu dezenas de participantes com um objetivo em comum: arrecadar material escolar para crianças em situação de vulnerabilidade. Olha que alegria! A ação arrecadou quase 150 itens escolares, entre telas de pintura, cadernos de desenho, tintas, hidrocor e lápis de cor. Ao som dos hits do verão, os alunos dançaram e ainda contribuíram para a nossa campanha. Bom demais, né? Vamos conferir um recado enviado por Luciano Melo. O ano começou e as novinhas de Lu está preparado para mais um ano. 2026, volta às aulas. Fizemos uma aula hoje especial para arrecadar, materiais escolares por volta às aulas. A gente agradece demais e que sirva de exemplo, né, para outras ações, outras atitudes como essa. Gente, hora de falar sobre o mercado de trabalho. Vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje? Você já sabe onde é que está a lista completa dessas vagas, né? G1 Feira e Região, QR Code inclusive já está aqui no canto da tela e a página é essa que eu vou te mostrar. Ó, vagas de emprego disponíveis para Feira e Região. Nesta quarta a gente tem aqui, ó, começando pela Casa do Trabalhador, com vaga para almoxarife, atendente,
atendente, tem também auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, churrasqueiro, estofador, tem também aqui, ó, garçom, instalador de acessórios para veículos, tá bem variado hoje. Mecânico de automóveis, operador de caixa, pizzaiolo, serralheiro, vendedor externo, tem também aqui as vagas das empresas e todos os detalhes você já sabe onde conferir. Dá um pulinho lá no G1 Feira e Região. E olha, os ingressos para o Festival de Verão Salvador 2026 estão esgotados para o sábado, gente. O sábado, dia 24 de janeiro. Se apresentam nesse dia Raquel Reis, com participação de Márcio Vitor, Ney Matogrosso, João Gomes, JP Mestrinho, Ivete Sangalo, Carlinhos Brau e também Caetano Veloso. E olha, atenção, porque os ingressos para o domingo, dia 25 de janeiro, já entraram em fase final de vendas. E vai ter virada de lote entre hoje e amanhã. No domingo se apresentam Teto com Will, Luísa Sonza, tem também Léo Santana, Wesley Safadão com Elba Ramalho, Péricles e ainda o Cantor Belo. Então você já fica de olho aí que os ingressos estão perto de acabar. Gente, vamos trazer agora destaques do G1 Feira e Região. Lá na nossa página você vai conferir os detalhes das tradicionais lavagens de Irará e São Gonçalo dos Campos. A de São Gonçalo, inclusive, começa amanhã. A gente vai te mostrar ao vivo toda a movimentação no nosso BMD, mas os detalhes você vai encontrar aqui, ó. Eu também separei essa página do G1 para trazer outras informações para você. As duas lavagens, Irará e São Gonçalo dos Campos, você encontra nessa página aqui que eu estou te mostrando e que daqui a pouquinho aparece o QR Code aí no canto da tela. Vou começar falando aqui sobre a lavagem de Irará. Por lá acontece entre os dias 23 e 26 de janeiro, lá mesmo no centro da cidade, com shows musicais. Já tem a confirmação de Léo Santana, Diogo Nogueira, Zé Vaqueiro, Vitor Fernandes. A gente tem também as informações aqui, ó, da lavagem de São Gonçalo. Você tá vendo que por lá vai ter show de Clecinha, Nadson Ferinha, o Canalha, tem também Mumuzinho, enfim, toda a programação, os detalhes, os horários, tudo isso bem completo, você confere no G1 Feira e Região. E antes de encerrar o BMD de hoje, eu quero trazer um pouco mais da sua mensagem, da sua participação. Você que comentou, participou um bocado do nosso Bahia Meio Dia de hoje, mas tem mais mensagem aqui, eu quero trazer outras participações para a gente fechar bem o Bahia Meio Dia. Deixa eu ver o que diz o Claudeilson aqui, ó. Muito legal esse esclarecimento sobre as novas regras da aposentadoria em 2026, pois existem muitas dúvidas sobre esse assunto que é bastante comentado. Bom que a gente esclareceu de maneira geral aqui, não é, Claudeilson? Abraço para você. Tem também aqui Ivanildo que diz o seguinte, ó. Eu moro na Matinha e tô de férias. Penso na época boa, época das frutas. Fartura, hein, Ivanilda? Abraço pra você. Falei sobre as frutas, pedi foto e eu vou fechar com essa foto da Rita, ó. Amo frutas e verduras e nesse verão é o que há de melhor, né? Claro, sinônimo de saúde e é com essa belíssima imagem que a gente se despede do BMD de hoje, claro, agradecendo a sua participação. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui e por conta do futebol, hoje o BATV está previsto para começar mais cedo, a partir das 6h40. Para você uma boa tarde e até amanhã.